Fala, galera, beleza? Deixa eu desligar essa bagunça aqui. E aí, como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo tranquilo. Hoje a gente vai ter a nossa live com o enfermeiro Diego Ícaro. Bora, Diego, entra aí, brother. Entrou. Peço desculpas do atraso de vocês aí. Quem me conhece sabe que, putz, cara aí. Deixa eu botar aqui o Diego. Vamos lá, Diegão. Fala, Diego, meu camarada. Fala, Me ouve grande bem? Marcelão. Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Cara, que legal. Como é que você colocou o seu Madruga aí do lado? Achei interessante. Não, ele que me colocou sentado aqui. Ele que me colocou sentado aqui, né, seu Madruga? Seu Madruga é meu parceiro, irmão. Bem, gente, primeiramente queria agradecer a participação do Diego Ícaro aqui, meu amigo. Um cara que eu conheci através das redes sociais. A rede social nos colocou no mesmo ambiente, né, Diego? Vamos fazer um evento pelo Conselho Federal de Enfermagem, divulgando nosso trabalho. E ele, muito solícito, o expert, o papa do Instagram, vem me dando algumas dicas aí. E hoje a gente vem conversar um pouquinho sobre influenciando a enfermagem através das redes sociais. Então, a proposta é trazer o Diego Ícaro aqui, que é o cara que vem trabalhando bastante nessa temática, com essa ferramenta, e desenrolar um pouquinho dos assuntos, ele dá algumas dicas para vocês. Mas vamos aqui apresentar o nosso Diego Ícaro. Eu ia fazer a live pelo computador, mas deu uma pane aqui, Diego. Então vou apresentar o Diego para vocês aqui, gente. Vamos lá, gente. Diego Ícaro da Silva Leite, ele é enfermeiro, formado em 2018, empreendedor. Ele está cursando MBA, Executivo em Gestão de Saúde Suplementar. Ele é criador do maior Congresso Nacional de Estudantes de Enfermagem, o CONENF, para quem não conhece, vá conhecer. Tem até videozinho lá no nosso canal, divulgando o CONENF. E ele administra 4 grandes páginas do Instagram. @enfdúvidas, @conenfbr, @enfdiegoícaro e @a valorização da enfermagem. Então não é pouca coisa não, Diego. Seja bem-vindo e a palavra é sua, meu amigo. Então, pessoal, como o Marcelão falou, eu sou o Diego, eu sou enfermeiro recém-formado, né? Como se possa assim dizer, eu formei em 2018.2 e hoje eu atuo com empreendedorismo para a enfermagem dentro da rede social Instagram. Também traço estratégias digitais, a gente trabalha aí, querendo ou não, com a influência digital dentro da enfermagem, né? 2018, quando eu formei, como muitos saem da universidade, né, da faculdade, um estudante desempregado, e sempre gosto de ressaltar esse pedacinho da minha história, porque desde a minha graduação eu busquei fazer muita coisa, né? Então, assim, estava dentro das minhas condições financeiras aqui em Brasília, eu fazia pela enfermagem, participar de eventos, de congressos, de conferências, de seminários, sempre foi uma área em que, assim, quero participar, quero ir, quero fazer, quero ver acontecer. Só que eu não tinha condições financeiras, né, Marcelo, de viajar do Ceará para Brasília, era um bolsista 100% do ProUni. Então, assim, o que tinha para fazer aqui dentro de Brasília, eu ia. Se tinha um seminário, eu ia, participava. Se tinha uma palestra, eu sempre queria ser o primeiro da fila, sempre queria ser o primeiro a encher o saco do palestrante na hora das perguntas, né? E quando eu formei, eu resolvi transformar essa minha dor de não poder participar de eventos numa solução para muitos estudantes de enfermagem. Aí eu criei o CONENF, que é o Congresso Nacional de Estudantes de Enfermagem, e possibilitei com que mais de 12 mil pessoas pudessem ter acesso a um evento de enfermagem sem precisar sair de casa, com passagem, hospedagem, alimentação, e isso me colocou num patamar de conhecer grandes pessoas, de poder viajar para grandes eventos, de ser convidado a estar participando com pessoas aí, tipo o Marcelo, que é um grande nome da enfermagem, um grande professor, palestrante, que atua aí nas redes sociais e que tem o YouTube como uma das principais plataformas de trabalho. E, assim, a enfermagem mudou minha vida, o mundo digital mudou minha vida, e antes de toda essa pandemia, né, antes de tudo se tornar tão digital, eu já trabalhava com o CONENF. Então, assim, foi um congresso pioneiro,
me deu uma grande visibilidade, né, dentro das redes sociais e com os gestores de órgão, com o pessoal aí que trabalha, né, pela valorização da enfermagem mesmo em si. Além das páginas que o Marcelo falou que eu atuo, tem algumas outras páginas que a gente também ajuda na administração, a gente dá dicas, enfim, fazendo trabalho pela internet. Eu sou um enfermeiro que trabalha totalmente de maneira virtual. Então, eu te pergunto o seguinte, você já deixou bem claro para a gente o que motivou você a ter essa iniciativa de criar esse evento digital para facilitar a vida de quem tem interesse e não tem oportunidade de participar de um evento. Mas como a enfermagem chegou na sua vida? Cara, é o seguinte, quando eu morava no Ceará, né? Lá em Fortaleza eu conhecia basicamente todo mundo. Então, assim, eu não conseguia manter um foco para estudar, fazer uma faculdade. Lá no Ceará era farra, festa. E aí, quando foi em 2013 para 2014, eu falei assim, Deus, preciso de alguma coisa na minha vida para me focar. Já não morava em casa com os meus pais, já morava num apartamento, enfim. E meus pais não, né? Com minha mãe. E aí, cara, tive a oportunidade de fazer o Enem. Tinha uma nota boa, mas uma nota boa não para ficar lá em Fortaleza. Uma nota boa para estudar a instituição, fazer um ProUni instituição. E como eu tinha família aqui em Brasília, eu vim para cá. Só que eu entrei na educação física, que é uma área que, bastante interessante. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que a área da educação física, apesar de eu ser um cara que se adapta, né? O ser humano ele é muito adaptável, e eu, como eu não tinha oportunidade, tinha que me adaptar ao que eu tinha. Então eu tinha nota para entrar na educação física, querendo ou não, era um curso que tinha mais vagas, e aí eu entrei. E dentro da educação física eu já estava adaptado, eu vi que tinha uma oportunidade de partir para a enfermagem. Eu tinha nota para trocar para a enfermagem e manter a minha bolsa. E assim, quando foi em 2012, nessa época, meu avô ele sofreu um acidente. Meu avô ele era o provedor da minha família. Um acidente, ele foi atropelado e basicamente o neto que ele confiava a cuidar da saúde dele, dar banho, por exemplo, era eu, entendeu? Tendo filho homens, tendo outro de casa, mas mesmo assim quem ia para casa dele, quem dava banho, quem prestou um pouco de cuidado dele, mesmo sem ter tido nenhum contato anteriormente com a enfermagem. E aí eu liguei para minha mãe, tem uma oportunidade aqui de ir para a enfermagem, que é uma área bastante interessante, que tem mais mercado. Eu tinha uma visão do mercado da enfermagem como um mercado maior, não que o mercado da educação física seja pequeno, é um mercado bem amplo, mas aí eu vi essa oportunidade para a enfermagem. Então, em 2015.2, quando eu falo ponto 2, questão de semestre, eu troquei para a enfermagem e aí passei a cursar a ciência do cuidado, né? Passei a aprender a enfermagem na Universidade Católica de Brasília, que é considerada aí uma das melhores universidades particulares do Centro-Oeste. Então, lá onde eu estudei, tive acesso a laboratório de enfermagem com peças reais, né? E também com manequins, entendeu? Condições da época, hoje lá tem manequim realístico, passa tudo. E, enfim, mas a área da enfermagem, ela me surpreendeu muito. E eu tendo a gostar daquilo que eu fazia. Tanto é que dentro da minha graduação, como eu te falei, eu fiz tudo. Então, eu fui membro de liga acadêmica lá durante 3 anos. Eu fui o primeiro bolsista de enfermagem no programa de educação pelo trabalho do SUS, o PET Saúde SUS. Eram bolsas para enfermagem, para medicina. A gente fez uma prova e eu consegui essa bolsa. Fiz parte de atlética, de enfermagem, fui presidente em atlética. Para quem não sabe o que é atlética, é a galera que lida com esportes, né? Dentro das universidades, dentro da faculdade, com festas também. E assim, dentro da graduação, sempre fui procurando fazer tudo que a enfermagem proporcionava. Se alguém falava assim, Diego, vamos ali e jogar uma pedra na lua pela enfermagem. O cara vai fazer bem para a enfermagem? Vai, então vamos. O que tem que fazer? Diego, vai ter um seminário, vai ter um simpósio, vamos. E aí, com essa minha visão de querer fazer um pouco de tudo, fui conhecendo pessoas em todas as áreas. Então, assim, eu vejo que dentro das instituições, a pessoa ela começa a fazer o curso,
e aí ela se fecha na caixinha daquele curso, só andar com o pessoal daquele curso, entendeu? E eu não. Eu sempre era muito sociável. Então, tinha um evento de MED, eu estava lá presente. Tinha um evento de nutrição, estava lá presente, entendeu? Então, assim, eu me misturei em todos os ciclos, só que dentro da enfermagem. E quando você vai ver, no trabalho hospitalar, o enfermeiro, ele basicamente exerce, não querendo tomar a vaga de outras profissões, mas ele exerce um pouquinho de cada profissão. O enfermeiro, ele é um pouco nutricionista, o enfermeiro, ele é um pouco educador físico, o enfermeiro, ele faz N coisas que junta dentro da enfermagem, que se ele não tiver adaptado naquela multidisciplinaridade, né, quando a gente pede uma equipe multidisciplinar, ele pede. Dentro da minha graduação, eu sempre fui muito multidisciplinar. Então, assim, eu andava com o pessoal do direito, entende? Conversava com pessoas da engenharia, ia para eventos da engenharia. Então, assim, a enfermagem chegou na minha vida e eu abracei ela, mas também conheci todas as outras áreas um pouquinho. Entendi, Diego. Bem bacana. Esse network é bem importante mesmo, como você mesmo deixou claro pra gente. Uma vez que você está inserido dentro de um contexto hospitalar, o enfermeiro, ele meio que gerencia o serviço, ele gerencia, ele é o dono do setor, ele precisa interagir com o profissional da medicina, da engenharia clínica, nutricionista, psicólogo, serviço social. Ele precisa ter um bom relacionamento com essas pessoas. Então, quando a gente, dentro do ambiente acadêmico, já emula o que vamos viver na frente, acho que já nos prepara um pouquinho para quando chegarmos na prática, termos mais flexibilidade, mais destreza, mais habilidade para lidarmos com as outras pessoas. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: a pandemia, o ano de 2020 é o ano internacional da enfermagem. Para quem não sabe, a campanha nacional foi prorrogada até julho de 2021, para termos a oportunidade de contemplarmos a categoria, de abraçarmos a categoria e de festejarmos o bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, a matriarca, a precursora da enfermagem moderna. Eu te pergunto o seguinte: com a pandemia, muitas coisas aconteceram e deixou muito claro a necessidade de repensar, talvez, o ensino no geral, mas em especial da enfermagem, repensar todas as questões políticas. E quando eu falo de política, eu não falo de política partidária. Eu sempre deixo bem claro. Eu não falo do pensamento binário, eu contra você contra mim. Eu digo em relação à política sanitária, à política educacional, financeira, econômica. Como você, que é um precursor, que é um ativista, que é um entusiasta da enfermagem, pensa esse momento? Como a enfermagem pode capitanear as questões envolvendo o isolamento social, o enfrentamento e o combate à pandemia da Covid-19, como a enfermagem nesse momento pode atuar e como o influenciador digital pode participar no processo ativo da transmissão, no compartilhamento de informações. Cara, eu acredito que a história, isso é uma grande verdade, ela é construída ao longo do tempo, né? E a enfermagem, ela não atua na linha de frente só agora, durante essa pandemia. Nós sempre estivemos lá. Nós sempre estivemos, como você falou, gerenciando o trabalho hospitalar, o trabalho daquele setor. O profissional de enfermagem, eu não quero que isso fique redundante, somente o enfermeiro, para o técnico, serva para auxiliar, ele sempre esteve presente na vida do paciente, desde o nascimento até a morte, né? Como fala a frase da campanha nacional, é você o primeiro, né, a escutar o choro do bebê, e é você também que anuncia, às vezes, a morte para um familiar. Então, a gente tem que ver que, nesse contexto histórico, a enfermagem, por um longo tempo, ela ficou esquecida pela mídia, pela sociedade, pelos políticos. Só quem lembra da enfermagem é quem é paciente, quem é enfermeiro ou quem tem algum parentesco ou amizade. E a gente só via a mídia, Marcelão, na porta do hospital para falar com o enfermeiro quando ele cometia algum evento adverso, quando ele cometia um erro que causava dano para o paciente. E aí a mídia, ela ia lá e, desculpa a palavra, mas ela criticava aquele profissional de enfermagem, mas ele não via que talvez ele tivesse com uma carga horária excessiva, talvez o equipamento de proteção
fosse necessário, não fosse lá dos melhores, mas a mídia ela só ia lá ver a enfermagem quando a gente cometia algum erro, a gente cometia algum dano, o evento adverso chegava e às vezes aquele paciente ia óbito e aí que a mídia aparecia para ver a enfermagem. Com o chegar dessa pandemia, e a enfermagem já estava na linha de frente, a mídia nacional mais mundial abriu o olho para o profissional enfermeiro que está lá, que ele sempre esteve lá, e que sem a gente, sem o profissional, técnico de enfermeiro, técnico e auxiliar, o hospital não funciona, a rotina não anda. Nós somos o maior corpo da área de saúde. Dentro dos hospitais, nós somos o maior número. Então, assim, essa questão dessa pandemia, chegando em 2020, considerado pela OMS como ano internacional e é o Navigator, veio assim para poder e para falar assim, o enfermeiro ele é um profissional capacitado. O enfermeiro ele tá lá agora. Tanto é que no maior jornal, assim, se fala que é o mais amplo assistido, que é o jornal da rede de televisão Globo, eles tiraram aí um bloco inteiro no nosso dia 12 de maio, né? Nossa carga horária de trabalho, às 30 horas. Então, assim, tiraram um bloco inteiro, homenagearam a enfermagem, falaram da questão dos EPIs, que o profissional estava lá, mas não lembraram aí das nossas causas, que são causas políticas. E quando o Marcelo fala de política, política a partidária, a gente tem que ver que o lado da enfermagem, o partido, vamos falar assim, da enfermagem é um partido que busca por um piso salarial, por 30 horas. Só que o enfermeiro, ele sempre veio naquela célula de enfermagem por amor, de uma enfermagemzinha mais cativante. E se as nossas causas elas vêm sendo esquecidas há tempo, é porque nós não temos representantes políticos dentro da enfermagem. Então, o enfermeiro ele tem que se tocar, tem que colocar a mão na cabecinha, que lá da votação para um piso salarial, existem bancadas, que são bancadas de donos de hospitais, e se acrescenta 10, 50, 100, R$1.000 a 500 de cada técnico, 300 custo para eles, e eles dão cartela do jornal, o enfermeiro está lá atuando desde sempre, que sem a gente, o hospital não funciona. E é uma coisa que quem está dentro da enfermagem tem a total ciência. Então, assim, não só a enfermagem, mas o mundo, nessa questão do digital, ele evoluiu, acho que 10 anos, nesses 3 meses. Hoje em dia, a gente vê empresas se reinventando, né, e não estão mais de espaço físico. Já entregaram, viu que a questão do home office funciona, mas o enfermeiro ele não pode estar lá de home office, né? Não trabalha lá diretamente do paciente. Lógico que existe a questão da telemedicina, né, teleimagem, e assim, o enfermeiro, essa questão da assistência também, assim, mas o profissional que está lá pode ficar em casa. Então tá todo mundo vendo que, enquanto o mundo pedia para ficar em casa, a enfermagem também pedia para ficar em casa, mas ela estava lá trabalhando, ela estava lá na linha de frente. Então a gente conseguiu, querendo ou não, de uma forma mais rápida, a questão da valorização, pelo menos por parte da mídia. Falta a questão por parte dos nossos políticos, que é uma valorização salarial que a gente merece, né? Diegão, sua internet está dando uma picotada e quem está assistindo a gente está até falando. Mas vamos lá assim mesmo, gente. É o fluxo, todo mundo fazendo live essa hora, enfim, muito home office, então a internet vai estar ruim mesmo. Diego, outra coisa que eu pergunto para você. Na condição de influenciador digital, como você trabalha o seu público... Vai lá. Estão te enganando aí, brother. Mas enfim, brincadeiras à parte.
me responde o seguinte, na condição de influenciador digital, como você trabalha as suas publicações para fazer com que as pessoas se conscientizem, pensem? Nós sabemos que, por mais que nós tentemos estigmatizar a enfermagem como um público, como uma categoria profissional apolítica, que está nem aí para as questões que se referem diretamente à sua subsistência, à sua atividade profissional, nós temos que entender que somos apenas um fragmento de uma população que culturalmente não tem muita vocação para a política. Não se discute política, tem aquele jargão. Política, religião e futebol não se discute. Pelo contrário, discute-se sim, ainda mais política, porque as decisões políticas que são tomadas por os tomadores de decisão que nós elegemos, é que vão fazer diferença. Temos um projeto de lei que fala sobre as 30 horas da enfermagem, jornada de trabalho. Desde 2000 transitando dentro do Congresso. Está sendo engavetado, porque não tem nenhum... Você falou da bancada, as bancadas não nos representam. Existe sim uma bancada da saúde, mas essa bancada da saúde ela é diminuta em comparação a outras bancadas e majoritariamente ela é constituída por profissionais da medicina. Então, no momento de legislar, imagine o seguinte, você, médico, dono de um grande hospital, de um plano de saúde, é aprovado as 30 horas da enfermagem. Exato. Ao invés das famigeradas 12 por 36, trabalhar um dia sim, dia não, você vai ter 12 por 60. Você vai alongar o espaço de tempo, o intervalo entre as jornadas de trabalho. Você vai precisar aumentar, vai ter que dimensionar de maneira adequada o seu recurso humano da enfermagem. Então, você vai ter que contratar mais pessoas, ou seja, você vai ter mais gastos. Então, é claro, quem não está entendendo por que as leis, os projetos de leis que tentam privilegiar ou oferecer para a enfermagem o direito que é garantido pela Constituição por lei são barrados, é isso. É porque quem está na elite são as profissões imperiais. Medicina, direito e engenharia. Isso é história. Isso não estou inventando, é história. Quem tiver um pouco de interesse, pensa, estuda, leia, interprete o que está acontecendo. Eu acredito, sim, que esse movimento de colocar a enfermagem enquanto protagonista das ações junto com outros profissionais da equipe multidisciplinar de saúde. É importantíssimo que uma mídia com tanta força como a Rede Globo, o Jornal Nacional, coloque lá, mas a figura da enfermagem, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, mas isso não é o bastante. É preciso que eu, que você, que somos formadores de opinião, multiplicadores de conhecimento, de informação, façamos um movimento, uma cruzada para que as pessoas entendam. Quer ver um exemplo, Diego? A gente reclama muito que o Congresso, os políticos não nos representam, não nos enxergam, não nos defendem. Tá, tem uma consulta pública do Senado Federal, que está lá, a Lei 2564, de 2020, que dispõe sobre o quê? Sobre leis que vão garantir a enfermagem, um piso salarial para a enfermagem. Quantos votos tem? Pouco mais de 400 mil. Somos 2.300.000 profissionais da enfermagem no país. Fora os estudantes, os pais, as mães, os namorados, as esposas, os filhos. Por que não vai lá e vai votar? Para mostrar, tudo bem, mas essa consulta pública não tem nenhum peso. Tem sim, vai provar por A mais B e mostrar para os legisladores que estamos antenados, de olho no que está acontecendo. E colocando lá, nos posicionando a favor de uma legislação que venha nos amparar. Entendemos das questões fiscais, das questões financeiras, da política financeira e econômica do país, mas é uma demanda de mais de 20 anos que precisamos fortalecer essa luta. Aí eu volto à minha pergunta. Como você, influenciador digital, através das suas publicações, vem tentando enganjar o público que te segue? Piso salarial nacional. Exato. Uhum. Diego, não tô te ouvindo, irmão. Não ouvi nada que você falou. Sem áudio. Reguladores, né? A gente vê que tem muito profissional de enfermagem, ele também segue esse padronização. A gente tem que entender que o ponto 1, dentro das nossas instituições de ensino,
se ensina o papel dos nossos órgãos reguladores, mas não é bem quisto pelos próprios estudantes. Então, assim, para a gente primeiro poder cobrar de políticos, da sociedade, da mídia, a gente tem que saber primeiro a quem a gente tem que cobrar e quem é que nos apoia como os nossos órgãos reguladores. E aí uma coisa que eu vi bastante dentro da enfermagem é que o profissional ele não sabe o que, quem e como cobrar. Vamos falar de uma pauta, piso salarial, questão de salário. O profissional, ele tem que ir lá e cobrar o sindicato, né? Vamos falar assim, de uma prefeitura, de um concurso. São questões sindicais, questão de valores, são questões sindicais. Mas aí quando a gente vê o profissional, ele está falando algo de cobrança com o órgão federal, com o órgão estadual e não ao sindicato. Então, primeiro, esse profissional ele tem que se educar a saber quem, como e onde cobrar. Na minha página, por mais que tenha um espaço lá de comentários, não adianta marcar um conselho regional, um conselho federal, tipo assim, né, tem um espaço de cobrança dele. Então, o primeiro passo, eu acho que é conscientizar esse profissional do papel de cada órgão. Tudo bem, sabendo que os conselhos aprovam e apoiam totalmente as causas em questão salariais. Mas se o profissional ele souber a quem cobrar, você falará, o Conselho Federal está lá há tanto tempo e a gente não consegue um piso salarial nacional. Beleza, mas quem é que aprova isso? Não é o Conselho, não? Não, cara, quem aprova um piso salarial nacional são os políticos. É lá no Congresso. E quem tu votou? Não, tem no médico lá do hospital que ele era candidato. Mas como assim? Entende? Então, assim, conscientização dos nossos órgãos, né? E aí eu vou para a minha historinha do ano passado. Ano passado a gente teve a questão da aposentadoria especial, né, da reforma da Previdência e toda essa questão da aposentadoria especial. E aí em viagem lá para o Rio de Janeiro, aquela viagem lá que a gente se conheceu, tive a questão de conversar com o Dr. Manuel, que a gente tinha falado com o Marcos, e aí comecei a influência para os enfermeiros, para os profissionais, para os estudantes que acompanhavam as páginas, que eu era um gestor na época, para eles irem cobrar dos políticos a questão da aposentadoria especial para a enfermagem. Então, assim, hoje, primeiro conscientizar o papel, né, para o enfermeiro saber quem cobrar, como cobrar e como cobrar, mas ele também saber como fazer também perante o político, né? Então, assim, eu tento bolar os posts hoje de uma maneira que o cara se conscientize. Pô, tá tendo aí a votação da PL 2564. Quanto que você tá ganhando? Você já foi lá votar? Não foi ainda não. Já foi? Mandou pro teu grupo do WhatsApp da família? Mandou pro teu grupo do WhatsApp dos amigos? Pediu para alguém votar? Então, assim, tenta fazer essa conscientização pro pessoal de uma maneira que ele sinta que a dor dele pode ser resolvida de uma maneira que ele esteja atuante. Não é o cara parado. Mas aí, como você falou, infelizmente, nós temos mais de 2.300.000 profissionais, pouco mais de 400 mil votos. E aí o pessoal me fala, mas é porque o pessoal não sabe que tem que ir lá votar. Amigo, sinto muito te dizer, mas todo mundo tem um smartphone na mão, na capital e no interior, entendeu? Todo mundo tem no mínimo uma rede social, que é um grupo de WhatsApp. Vamos dizer que a pessoa não acesse Face, não acesse Insta nem nada, mas tem um WhatsApp na mão. Então, assim, é impossível que hoje a pessoa ela não saiba dessa nossa causa, entendeu? E, assim, tenta conscientizar dessa maneira, fazer com que uma pessoa compartilhe com outra as nossas reais necessidades, aquilo que a gente precisa, e não só levando, assim, como uma massa de manobra, porque eu fiquei muito triste, chateado, sabe, Marcelo? Quando saiu a PL 2564, apareceu profissionais, não vou citar nomes, mas donos de empresas, donos de curso de enfermagem, falando que o político estava tentando fazer a enfermagem de massa de manobra. Cara, eu não estou tentando fazer com que a enfermagem seja massa de manobra, mas está tendo uma PL, se o cara apoia aquilo, o que ele quer? Irmão, ele quer voto, lógico. O cara, ele é eleito com isso, mas ele ao mesmo tempo está apoiando a enfermagem. Mas ele é de tal partido é da direita. Cara, o meu partido é a enfermagem. Estou aqui para apoiar causas da enfermagem. É a mesma questão de, por exemplo,
eu falar mal do que o nosso presidente falou na quinta-feira, sugerindo às pessoas a entrarem nos hospitais para filmar e fiscalizar. Gente, tem várias maneiras de fiscalizar. Uma pessoa comum entrar no hospital para filmar aquilo ali não é a maneira mais correta, entende? Então, assim, a gente tem que pensar que o lado crítico do profissional é esse, tem que aflorar isso para que ele venha também fazer parte dessa movimentação pela enfermagem mais valorizada. Não adianta nada o cara ficar criticando a enfermagem dentro do corredor, no hospital, no grupo do WhatsApp, falando mal do salário, mas não tem ido lá votar na PL, entende? Na minha trajetória profissional, eu sempre, cidadão também, eu procuro sempre conscientizar as pessoas que convivem comigo e sempre coloco o dedo na ferida em relação à militância virtual. Com o advento das redes sociais, as pessoas tendem a fazer sempre o movimento de ficar na zona de conforto e se indispondo, militando à distância. E essa militância à distância, poucas vezes surte efeito. A militância tem que ser presencial. Estamos vivendo um momento atípico, onde é obrigatório, é necessário permanecer afastados, mas não calados. Então, o influenciador digital, muito mais do que ditar tendência de moda, de estilo de vida, de alimento, de esporte, ele tem que fazer o quê? Ele tem que multiplicar a informação tem que ser de confiança, com credibilidade, e tentar fazer com que as pessoas pensem um pouquinho mais. Você deixou bem claro. O movimento que eu percebo, e não sei se a médio e longo prazo vai mudar, é assim que as pessoas terminam a graduação, elas enveredam de maneira imediata no mercado de trabalho, sonegando, negligenciando a continuidade da formação e a continuidade da formação enquanto profissional, acadêmico e cientista, claro, né, e quanto cidadão. Por que não continuar trabalhando essas questões de políticas sociais? Por que não participar ativamente? A gente entende que para contextualizar isso que eu vou falar agora, é interessante que as pessoas, que no final dessa live aqui, vá analisar os dados, as métricas da pesquisa, do mapeamento do perfil nacional da enfermagem brasileira, organizado e direcionado, capitaneado pelo Conselho Federal de Enfermagem e pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz aqui do Rio de Janeiro, no qual faz um raio-x do perfil sociográfico da enfermagem brasileira. Então, grande percentual de todos os profissionais que compõem a enfermagem, eles são egressos das camadas de mais base da pirâmide social. Então, quando você consegue dar um passo à frente, é invariável que você vai tentar garantir o seu. Mas o garantir o seu, ele tem que estar paralelo à luta do coletivo. É você estar junto com os profissionais de enfermagem mais antigos, os mais jovens e os que estão pensando em fazer enfermagem. A minha filha que está assistindo essa live, ela mesmo é uma pessoa que ela tem como objetivo de vida ter a formação profissional dela na medicina. Porque a cultura do brasileiro, a cultura do Brasil é de fazer com que certas profissões estejam sempre em patamares mais acima. Então, eu penso, será que eu quero que os meus filhos vivam, exerçam essa enfermagem de hoje, que é desrespeitada? Eu, no meu início da minha profissão, eu cansei de ver situações onde profissionais, assediadores, não só da enfermagem, mas de outras profissões, tinham posturas que me faziam perguntar, o que eu estou fazendo aqui, cara? E aí eu comecei a pensar, cara, a mudança vai ser dada através do meu posicionamento. Se eu baixar a cabeça, ser açoitado e me calar diante desse açoite, cara, nada vai mudar. Será só mais uma pessoa insatisfeita com o que escolheu e desencantada com a profissão que exerce e vai buscar outros ares. Quando as pessoas tentam me elogiar e falam o seguinte, cara, você é tão inteligente, por que você não continua estudando e vai fazer medicina? Cara, eu estudo pra caramba. Assim, eu estudei durante muito tempo, continuo estudando. E assim, as pessoas não conhecem a enfermagem. Diego, a sociedade brasileira não nos reconhece porque nunca nos viu. Então, muito mais do que a figura de um enfermeiro bem-sucedido na novela das 9, do enfermeiro que salva a vida de Beltrano e Ciclano, que aparece na Jornal Nacional, isso vai passar. O normal que você conhecia, que eu conhecia, não existe mais, Diego. Temos um novo normal. E esse novo normal, ele parte de 2020, ano internacional da enfermagem. E por que não, a partir de 2020, você, eu e quem está nos assistindo, e quem vai assistir hoje ou depois dessa live,
pare e pense, o que eu posso fazer para mudar a enfermagem brasileira? O que eu posso fazer para mudar o perfil da minha profissão? Para daqui a 5, 10 anos, quando outra entidade fizer uma nova pesquisa, eu saber o que é enfermagem, o que pode ser feito. Então, acho muito bacana você trabalhar esse movimento de politizar os seus seguidores, de trazer as pessoas a esse tipo de reflexão, porque é importantíssimo. Não sei se você se recorda, lá em Foz do Iguaçu, ano passado, conversando naquela rodinha com o pessoal, eu falei com os colegas em relação ao posicionamento político em suas regiões. Por que não você ser um catalisador, ser um militante? Então é isso aí, cara. É buscar dinamizar, ser bons exemplos. Eu tive exemplos muito ruins na minha profissão, mas eu tive muitos bons exemplos. E é a partir deles que eu me norteio. Então, assim, você, enquanto influenciador digital, certamente é um exemplo. As pessoas olham para você e falam, eu quero ser igual a esse cara. Quando você fez o Ponente, eu falei, cara, por que ninguém teve essa ideia de democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, de forma simbólica, de forma gratuita, como você faz, como você oferece? Então, de repente, o cara que não pode participar de um congresso no sul do país, no norte do país, no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, porque não tem grana, ele tem que trabalhar, ele não tem liberação do trabalho, mas ele tem um congresso virtual. Esse congresso virtual que você criou, que você é o precursor, que você é o pioneiro, e acredito que a partir de agora as pessoas vão se inspirar em você para criarem outros movimentos iguais ao seu, possa fazer a diferença. Então, assim, eu te peço, Diego, continue fazendo seu bom trabalho, continue politizando as pessoas, continue engajado. Para quem não sabe, o Diego mora no DF, Instituto Federal. O Diego é a nossa mola mestra que vai sempre lá bater na porta do sindicato, do Conselho Federal de Enfermagem, do regional. É o cara que articula, é o cara que divulga, é o cara que tem que ser valorizado. Eu acho, inclusive, que você tem perfil para, nesse ano de 2020, figurar entre os legisladores do seu Distrito Federal aí. Por que não? O que eu te falo, Marcelo, eu tenho planos para 10 anos. Eu monto os meus planos. Hoje aprendi que você tem que contar os planos para 10 anos. O CONENF me deu toda essa visibilidade. Ele chegou, inclusive, em outros continentes. A gente levou conhecimento até para a África, sabe? E, assim, por ser uma coisa à frente do tempo, né, que já acontecia desde o ano passado, onde a gente vê que tem outros congressos inspirados na modalidade do CONENF. E, cara, eu acho isso interessante. Não vejo como concorrência, porque eu quero isso. Eu quero ver o ensino, eu quero ver a enfermagem democratizada. E quando se junta grandes palestrantes para proporcionar isso, cara, é o aluno que está lá recebendo o conhecimento, sabe? E eu tenho, sim, planos futuros para isso, mas ainda a gente tem que montar a nossa base. E, assim, graças a Deus, aqui em Brasília, a gente tem grupos muito unidos, grupos muito sólidos para apoiar tanto o pessoal daqui quanto o pessoal de outros estados. O que eu quero ver para a enfermagem é esse crescimento, essa subida de patamar, que nas eleições desse ano a gente consiga eleger um vereador aí no Rio de Janeiro, consiga eleger alguém em São Paulo, consiga, né, multiplicar esse número de profissionais de enfermagem que estão lá no poder. Mas, ao mesmo tempo, Marcelo, eu vejo que quando eu meto algo assim relacionado à política, o pessoal fala, seu negócio é salvar vidas. Você quer se metendo em questão política? E eu falo, caro amigo, se a enfermagem ela vive esquecida há tanto tempo, é justamente por falta de senso político. Aí um dia que um cara pegou e retrucou no direct. Você está dizendo que eu não tenho senso político, não, amigo? Vai no Google e vê a descrição do que é senso político. Porque você está me criticando porque eu estou tentando politizar a enfermagem, mas você não está entendendo o que é a criação do senso político. Você formar grupo, você se unir por um objetivo, você fazer política. Isso é liberado, está lá no meu código de ética, entendeu? Está lá, na legislação que eu tenho o direito de fazer isso. Ah, Diego, mas você errou nisso. Errei, mas tentando acertar. Eu prefiro, hoje, com o meu público, errar e pedir perdão que eu sou omisso, sabe? Geralmente, quando eu vou fazer alguma coisa, sempre tem alguma pesquisa por trás, sabe? É como você falou, o enfermeiro, ele quando se forma,
Ele sai lá, vai direto para assistência e às vezes se esquece de muita coisa. Cara, a gente tem que entender que enfermagem ela é uma ciência. Você passa hoje no hospital, o enfermeiro ele viu que um tratamento de uma ferida tá dando certo com alguma coisa que ele viu lá, daria uma ótima pesquisa científica. Cara, isso aqui dá certo, aqui dá. Por que você não escreveu um artigo? Por que você não publicou? Ah, mas eu já parei de estar. Cara, você é construtor da ciência da enfermagem. Quem melhor para construir a ciência da enfermagem do que quem está lá na ponta? Mas aí, quando você vai ver o número de produções científicas da enfermagem, pelo tanto de profissionais que tem atuantes, cara, era para ser muito maior. Todo enfermeiro, ele é para ser um cientista. E aí você olha para mim e pega, tá, e quantas publicações você já fez? Olha uma coisa que eu estou criticando que eu não faço. Entende? Sou um cientista, sou um construtor da ciência da enfermagem, tem tudo isso aqui porque essa live aqui, essa nossa troca de ideias, ela é uma construção para a ciência da enfermagem. Dá muito bem um artigo científico, como influenciar a enfermagem nas redes sociais. Mas assim, a gente tem que construir essa ciência, a gente tem que colocar na cabecinha dos nossos seguidores, o passo a passo, fazer aquele trabalho de formiguinha, que a nossa ciência da enfermagem, ela só vai para frente, ela só vai vingar quando nós tivermos os nossos representantes políticos. Não adianta nada. E eu vejo, eu moro aqui em Brasília, eu vejo o trabalho do COFEM, pelo menos um ano e meio que eu acompanho, porque eu era estudante, depois eu passei a ser enfermeiro, e um ano e meio que eu acompanho, eu vejo os caras lá trabalhando, tentando fazer algo inovador para a enfermagem, tentando articular algo politicamente bom para a enfermagem. Mas, infelizmente, não depende dele, depende muito da questão da política. E se o enfermeiro ele não é politizado, se ele não entende isso, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar cobrando a quem não deve cobrar, ele vai ficar julgando, falando mal da enfermagem de uma maneira que não deve, e ele vai falar, a enfermagem é desunida. É mesmo, só de você falar isso, você já está desunindo mais a sua carreira. Marcelo, dificilmente eu vejo outras profissões da nossa área da saúde criticando os próprios profissionais e falando, a minha profissão, toda profissão tem os seus problemas. Tem, são problemas internos que são resumidos entre eles. Mas se você for perguntar para qualquer pessoa que teve o mínimo de contato com com um profissional de enfermagem, ele vai falar, não, tua profissão é desunida mesmo. Porque a gente já colocou isso na cabeça do pessoal e não, velho, não é. A enfermagem, ela tem que ser unida. A enfermagem, ela é unida até na hora de falar que é desunida, entendeu? Porque todo mundo sempre para falar que é desunida, entende? E quando a pessoa ela se conscientizar de que a enfermagem unida, ela ganha mais, ela legisla em causa própria, sendo unida, quando você se une para colocar um enfermeiro lá no poder, quando você se une para apoiar uma produção científica, quando você se une para aprender um novo procedimento, você empodera a enfermagem. A gente fala tanto de que quer ver a enfermagem empoderada, né? Mas quando o enfermeiro ele ganha, não vou falar ganha, mas quando o conselho coloca uma atribuição para o profissional de enfermagem que ele é capacitado de fazer, você vê a enfermeira falando, mais uma coisa, e o nosso salário não aumenta. Querido coleguinha, seu salário vai aumentar quando você estudar aquele procedimento, quando você tiver conhecimento daquilo e você fizer uma a mais. Aí você cobra o salário, nosso salário é defasado, tudo bem, não questionando isso. Mas, cara, se tem mais uma coisa para tu fazer, é uma coisa que tu vai ter direito no futuro a cobrar, entendeu? Hoje, o enfermeiro ele pode empreender, cara. O enfermeiro ele pode ter o seu consultório, ele pode ter a sua clínica, né? E, assim, isso é interessante, essa questão da enfermagem empoderada, mas da enfermagem também conhecendo seus direitos, seus deveres, as atitudes que tem que tomar. E é isso que eu tento demonstrar quando eu faço alguns tipos de posts mais políticos, entende? Entendi. Grande parte da categoria, da população, acha que a atividade de enfermagem é só ficar em um hospital atendendo o paciente. Mas não.
A formação do enfermeiro, do profissional de nível superior, é dividida em 3 grandes áreas. Primeiro é a área assistencial, onde está inserida lá saúde coletiva, saúde do adulto, da mulher, da criança, do idoso. Depois vem a parte administrativa e gerencial. Então, a parte de você ter o auditor, tá o gerente, tá o administrador. E tem a parte, a terceira área de abrangência, que é ensino e pesquisa. Então, você pode trabalhar dentro dessas grandes 3 áreas, mas não necessariamente tem que estar dentro do ambiente hospitalar. Eu julgo, enquanto profissional educador, enquanto profissional da assistência, para que você tenha tato, habilidade, discernimento, e não fique preso só na teoria, que você tenha experiência na prática. O bom profissional, eu não vou dizer em outras áreas, outros segmentos sociais, mas dentro da atividade de enfermagem, é fundamental você ter a experiência assistencial de um hospital, de uma clínica, de um pronto atendimento, porque é lá onde você vai... O que você falou em relação do trabalho baseado em evidência, né? A enfermagem é uma ciência que, outrora, era vista como algo muito de vocação, muito associada à religiosidade, aquela coisa do eu faço porque eu... Enfim, amo. sem nenhum tipo de ciência, porque eu amo a arte do cuidar. Além de ser uma arte, é uma ciência. E toda ciência ela tem que ser pautada em evidência. Então, o enfermeiro, ele precisa, o técnico de enfermagem auxiliar, ele precisa se instrumentalizar. E essa instrumentalização ela vai ser alcançada através do ensino, da pesquisa, do estudo, do aprofundamento das questões. É eu estar no plantão e ver um procedimento no qual eu não domino, e sentar e estudar, buscar informação e depois tentar praticá-la. Sempre buscando a segurança do paciente e da equipe, mas sempre está correndo atrás. E eu vou te fazer uma pergunta. A gente sabe que você e outros influenciadores digitais oferecem conteúdo pautado em pesquisa bibliográfica, em documentos sérios, em fontes confiáveis. Mas temos também, infelizmente, muitos influenciadores que trazem só o Ctrl-C ou Ctrl-V. O cara que pega um material publicado num blog, qualquer, sem nenhum tipo de respaldo científico e compartilha informação. E esse compartilhamento de informação, invariavelmente, vai se tornar uma verdade universal. Aquela coisa, você fala uma mentira inúmeras vezes até o dado ponto que ela se torna uma verdade universal. E como você, enquanto influenciador digital, um dos maiores do país, enxerga, vê esse tipo de movimento, onde pessoas, eu não digo nem mal intencionadas, Diego, mas de repente despreparadas, ou porque está levando isso como uma brincadeira, fazem isso de multiplicar informação inverídica, negativa para a profissão? Cara, eu tento conversar muito com grandes figuras da enfermagem, alguns conselheiros, alguns diretores, e não pautar essas pessoas para nossas campanhas. Também tento conversar com elas. Cara, isso que você publicou, eu fico muito triste com uma página grande. Por exemplo, ela vende um curso técnico de enfermagem que é todo online pela Hotmart, entendeu? Nossa. Cara, eu vejo isso. Como assim, velho? Tu sabe que aquilo ali, aquele certificado, aquele diploma, não dá direito o cara chegar lá no Corém e mesmo assim tu vende uma parada dessa, né? Mas eu preciso, cara, para esse dinheiro vai trabalhar com outra coisa, vai vender outra coisa. A questão do Ctrl-C, do Ctrl-V, se for uma fonte confiável, dá o crédito, né? Acredita lá aquilo. E a gente sabe que tem muitos sites que não são confiáveis, mas tem aqueles endereços, aquelas fontes que são confiáveis sim. Mas aí você, às vezes pelo comentário, você faz um comentário, às vezes pelo direct, você pode dar uma chegada para a pessoa e, pô, velho, não posso não, isso aí é fake news. Vou falar algo que, por exemplo, no início de toda essa pandemia, veio um fármaco que foi orientado pelo presidente dos Estados Unidos. E aquilo, naquela hora, apareceu em toda a mídia mundial, entendeu? E todo mundo tomou aquilo como uma verdade absoluta. E eu, quando vi aquilo, peguei e postei. Pô, nós podemos ter aí um remédio, estou falando da questão da cloroquina, que pode ser a solução para curar o coronavírus. Era a pesquisa científica
né, entre aspas, da época. Era que uma grande autoridade a nível mundial, que era o presidente norte-americano, estava falando. E ok, postei aquilo. Alguns dias depois, foi se desenrolando a pandemia e viu-se que não era bem aquilo, não era da maneira que funcionava. E você pega, vai lá e coloca a pesquisa científica, você vai lá e coloca o dado. O nosso ex-ministro da Saúde, doutor Henrique Mandetta, ele falou, pô, a ciência da saúde ela não é igual à matemática, né? Ela não é 2 mais 2 é 4. Hoje é uma coisa e amanhã pode alterar. E que bom isso. Que bom que pesquisas são feitas diariamente e que a gente vê que está evoluindo. Então, assim, não pode ser tomado nada como a verdade absoluta naquele momento, entendeu? E pesquisas científicas tem que ser o norte, tem que ser a base, porque a gente trabalha com a ciência. A ciência da enfermagem não é o que o Diego acha, não é o que o Marcelo acha. Você pode opinar? Pode e deve, mas sempre se lembrando que você está construindo uma ciência e que você tem que ser pautado em base científica sólida. A revista Lancet, né, que é aquele site lá de publicações, lançou uma pesquisa que agora está caindo por terra. Cara, daquela pesquisa eu falei. E também quando aquela pesquisa caiu por terra, com dados inválidos, alguma coisa do tipo que está acontecendo, pô, publica lá também. É coisa que acontece e é uma evolução diária, entendeu? Hoje a gente toma paracetamol para uma dor de cabeça. Vamos colocando aí. Amanhã foi descoberto que está fazendo mal, velho. Vai lá e fala. Mas tudo com base científica. Não é o teu achismo, não é o meu achismo. É ciência. E a ciência ela não vive de achismo. Você pode opinar? Pode, deve, mas faltando a ciência. Então, assim, eu procuro embasar o que eu falo, a minha opinião na ciência. Pois, se tiver errado, eu fui pelo lado da ciência, entendeu? Tem como me questionar? Não, tá aqui, pô, era a ciência que estava sendo construída, entendeu? Eu ampliei, eu dei a minha opinião embasada na ciência, entendeu? Agora, se eu der um achismo meu, aí pode criticar e falar assim, não, você está falando o quê? O que você acha? Você quer? Você pensa? Não está embasado cientificamente enfermagem e ciência? A gente tem que construir os nossos posts, a nossa pauta, embasada na ciência, entendeu? Uma coisa que eu falo para os meus estudantes, né? Não discuta com ninguém, não bata a boca com ninguém. Sempre busque divergir com fundamentação científica. E a atividade biomédica das ciências da saúde, ela não é pautada no achismo, na adivinhação. É na investigação. Uma pesquisa científica nada mais é que uma investigação que utiliza de métodos científicos para poder buscar um resultado. Então, quando alguém faz uma publicação e você entende que não há dolo, não há intenção de transmitir, propagar uma mentira, simplesmente publicou um resultado de momento. Eu sou da época que tratava ferida, lesão cutânea, com açúcar, brother. Eu sou da época que ainda tinha seringa de vidro. Entendeu? Então, assim, no meu início da minha profissão, a gente trabalhava com seringa de vidro. Sabe? Aquela coisa arcaica que hoje em dia tem mudado sistematicamente, a evolução, desde do entendimento da enfermagem, desde as práticas assistenciais da enfermagem, da medicina, da fisioterapia. Então, é muito importante. Um questionamento que eu tenho para te fazer é o seguinte. Ao longo da live, você citou o Sindicato dos Enfermeiros dos Técnicos Auxiliares, você indicou o sistema COFEM-CORENS, e eu quero te perguntar o seguinte. Como você lida com a ignorância, e quando eu falo de ignorância do verbo ignorar, desconhecer, da real função de cada autarquia, seja o COFEM, o COREN, o sindicato ou a ABEM? Como você encara esse tipo de falta de acesso a essa informação, de conhecimento das atividades fins dessas 3 autarquias, dessas 3 entidades de classe que nos representam, por parte da grande massa? A gente tropeça, literalmente, em pessoas que questionam, porém, por uma questão salarial, como você colocou de exemplo pra gente, mas não sabe que é o sindicato que versa, que dispõe sobre as questões trabalhistas. Como você age diante de um cenário desse? Cara, eu sou um cara muito hiperativo, sou muito explosivo, mas eu me atento ao tom da fala do seguidor, sabe? O seguidor, ele coloca um comentário, um questionamento de uma maneira de ignorância, como você falou, de não saber,
eu respondo de uma maneira. Agora, quando ele coloca em ataque, eu só me defendo. Então, ataco de volta, sabe? Ah, Diego, mas você é insensível, você... Não. A pessoa ela tem que entender que a internet ela não é terra sem lei. E que daqui do outro lado tem uma pessoa que tem uma vida, né? Tem gente que manda mensagem 2 horas da manhã, sabe? No direct, querendo tirar algum tipo de dúvida. Cara, você tem que entender que eu acordo trabalhando, porque quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou olhar é post, é WhatsApp, é mandar algum recado, vou dormir trabalhando, mas eu não tenho obrigação de te responder 2 horas da manhã. Não é porque eu não queira. Quando eu vejo, eu vou lá e respondo. Acho que já virou até um mau costume. Mas hoje eu tento moderar o tom da resposta ao tom daquilo que foi comentado. Quando é uma dúvida, quando é uma ignorância de ignorar, de não conhecer, tento tirar. Quando persiste e vai para o ataque, eu também ataco, tento me defender, e a melhor defesa é o ataque. Então, assim, o profissional de enfermagem tem que conhecer e quer ser um profissional bom, quer ser um profissional capacitado, aprende ter o código de ética, aprende a legislação, aprende a saber quem está ali à frente, vê o que é que está fazendo, porque tu tem o direito de cobrar as pessoas certas. Então, assim, parte muito do tom, do tom da pessoa, né? Isso, você vê quando o tom é baixo, já pega a malícia. Às vezes você tá num dia irritado, né? Qualquer coisa já vem assim, mas dá uma parada, dá uma respirada, adquirindo experiência diariamente, né? Quando você vê, às vezes, com uma pessoa que já comentou 2, 3, 4 vezes ali no mesmo post, ou vem em posts alternados com aquela mesma coisa, já vê, pô, esse cara aqui tá de sacanagem, né? Não, pô, tem que falar com um tom mais alto. A internet não é terra sem lei. Então, a pessoa tem que entender que do outro lado aqui tem uma pessoa que tem sentimento, tem uma pessoa que sofre, tem uma pessoa que tá vendo ali o trabalho, né? Porque, querendo ou não, vem quando eu tô lá, como você falou, na porta do COFEM, na porta do Corém, tô em contato direto com o pessoal, e eu cobro deles mesmo. Cobro, converso, trabalho lado a lado e tento demonstrar também esse trabalho deles para que as pessoas entendam. Não adianta nada a COFEM fazer uma coisa e as pessoas não saberem. Já deixei isso muito bem claro para o órgão. Não adianta nada a Corém fazer alguma coisa e quem está lá, quem está aqui na ponta, não vê que o hospital está sendo fiscalizado, entendeu? Tipo assim, as pessoas, o mal de todo mundo é falar mal de alguma coisa. O nego quer criticar, quer se lamentar. Então, se tu não mostra o teu trabalho, ele não vai ser valorizado, entendeu? Então, eu lido dessa maneira. Entendi. Dá agora uma dica para quem quer iniciar a atividade da enfermagem através das redes sociais, quem quer se tornar um influenciador digital de sucesso. Qual a melhor plataforma? Quais são as suas dicas básicas? Cara, depende do público que você quer atingir. Público que eu falo é a idade, né? Porque a enfermagem é majoritariamente feminina. Então, assim, público de 35 anos, 40 anos para frente, vai estar lá no Facebook. Público de 18, que é o estudante, né? Que está saindo do curso técnico, às vezes para trabalhar, ou ele está entrando na universidade, ele vai estar aqui no Instagram. E, assim, uma dica que eu te dou, faz post todo dia. Não para de compartilhar aquilo que está acontecendo. Todo dia muda alguma coisa, todo dia acontece algo de novo. Não falta coisa para a pessoa postar. Eu quero ter uma página mais nichada para uma determinada área. Então, busca informações diárias sobre aquilo. Busca engajar o teu público com hashtags corretas. Já falando do Instagram, né? Que é a rede social que eu uso. Mas não deixa de fazer, não deixa o teu público esquecer. Quem não é visto, não é lembrado. Então, seja visto, seja lembrado e faz coisa com embasamento na ciência. Dá tua opinião. Diego, Oi. Eu vou te interromper porque a live passou tão rápido, faltam 15 segundos. Quero agradecer a sua participação e agradecer a todos que participaram aqui conosco. Dê sua palavrinha aí, 5 segundos. Pessoal, um abraço a todos, muito obrigado.